Boa noite. Acredito que alguns aqui já me conheçam, eu já faço palestra há algum tempo, então um ou outro já me conhece, talvez a maioria não. Eu sou um trabalhador da casa, né, como todos nós, e fico muito feliz quando tem palestra. Fico muito feliz de poder passar alguma coisa para vocês, né, da nossa reflexão, da minha reflexão, junto com os que me ajudam, para poder engrandecer não só o espiritismo aqui, mas para poder engrandecer o nosso trabalho aqui. Eu chamo muita atenção para isso. Não basta ter o espiritismo, precisam ter os espíritas, né? Precisam ter os trabalhadores, que foi o que Jesus trouxe para a gente, que nós sejamos bons trabalhadores, né? Aqueles que me conhecem sabem que eu tenho uma prática assim, que eu sempre faço questão. Quem não conhece vai conhecer agora. Eu gostaria que vocês se levantassem e dessem um abraço gostoso na pessoa próxima. Se conhecer, ótimo. Se não conhecer, passaram a se conhecer. Essa hora, assim, é uma hora que eu acho que tem muito amor sendo passado por aqui, muita fraternidade. Eu acho que aqui é o melhor de nós, né, gente? É quando a gente passa o que nós temos de melhor para os nossos irmãos, para os nossos colegas, para os nossos amigos. Quem não se conhece passou a se conhecer. Quem já se conhece conseguiu dar aquele abraço que estava faltando dar há muito tempo. E assim a gente consegue que todo mundo, né, agora seja um só. Nós somos um só, né? O nosso papo de hoje é sobre o livro Instruções Psicofônicas, que é o livro que vem sendo usado, né, nas quartas-feiras. Os livros das quartas-feiras são sempre livros dirigidos aos médiuns, mas para quem não sabe, todos nós somos médiuns, de uma forma ou de outra, ou da forma mais assim sutil, que nós somos assim, nós percebemos o que os espíritos falam por intuição, ou naquela outra forma mais objetiva, mais forte, né, que são os médiuns ostensivos, que eu não sou. Se aqui tiver algum, e provavelmente tem, sabe do que eu estou falando, né? Aqueles que veem, que ouvem, que falam, que passam o que os espíritos querem passar. Então o nosso papo vai sobre isso, sobre essas instruções psicofônicas, ou seja, o que os espíritos passam para a gente. E ele é baseado em reuniões em um centro espírita em Pedro Leopoldo, né? E ele fala que, eu não vou ler o capítulo todo porque é longo, mas uma partezinha dele só para vocês entenderem. O espírito chegou lá na casa e foi alertar aos trabalhadores, né? Meus amigos, peçamos antes de tudo a nosso Senhor Jesus Cristo nos ampare o trabalho. Bacana, né? Sempre lembrando de Jesus. Não pude furtar minha alegria de visitá-los, ainda mesmo diz Cartilhão. Grande é a nossa esperança, observando a plantação de luz a que se devotam. Além disso, não posso esquecer que tenho aqui bons amigos, a começar pelo nosso Rocha. Meus caros, a surpresa dos espíritas, depois do túmulo, chega a ser incomensurável, porque frequentemente mobilizamos valores de nossa fé com a pretensão de quem se julga escolhido em frente ao Senhor. Aguardamos para além da morte uma felicidade que nem de longe no mundo cogitamos a construir. Somos aprendizes do Evangelho. Isso é verdade. Mas estamos sempre interessados em conduzir ao Cristo os nossos problemas, completamente despreocupados quanto aos problemas do Cristo a nosso respeito. Buscamos nossa própria imagem no espelho da graça divina. Somos velhos narcisos encarcerados na própria ilusão. Então ele vem decorrendo, né, discorrendo esse texto e falando isso, que nós, trabalhadores, né, e aí eu convido todos aqueles que não trabalham a trabalharem, mas que nós tomemos o cuidado, porque
Quando a gente começa a se dedicar ao trabalho, a gente vai com muita vontade, né? Às vezes até muita fome, muita sede ao pote, porque a gente quer fazer alguma coisa útil. Muitas vezes, inclusive, é a nossa missão. E a gente, se não sabe, se não lembra, pelo menos a gente sente que tem que fazer. Porém, entram aquelas velhas tendências nossas, os velhos vícios, e aí a coisa pode se complicar. E como esse Espírito está falando no texto, nós passamos a Jesus os nossos problemas para que Ele resolva, sem imaginar que Ele tem muito mais problemas até conosco do que a gente imagina. Então a gente tem que ter a preocupação de não sermos trabalhadores pesados, trabalhadores difíceis para a nossa casa, para o nosso lar. Será que nós somos trabalhadores difíceis para o nosso lar, para a nossa família, né, para os nossos amigos? Nós somos trabalhadores, gente, todos somos. Mas como é que nós estamos sendo esse trabalhador? Eu trouxe um slide aqui para poder facilitar um pouco a gente desenvolver esse papo, né? O que eu fiz de espírita em minha encarnação? Isso vai ser uma das perguntas que nós vamos fazer quando a gente desencarnar. Imagino que todos nós sejamos espíritas, né? Mesmo que a gente também creia em outra religião, que a gente ainda esteja assim, eu sou espírita mais ou menos. O espiritismo ele traz muita obrigação. Na realidade ele não traz obrigação. O espiritismo traz compromisso. Então quando a gente se torna espírita realmente, quando a gente se vê como espírita e se sente como espírita, a gente assume o compromisso de quê? De difundir o espiritismo, o cristianismo e principalmente de alertar os nossos amigos, os nossos irmãos do que é a vida como espíritos. Porque o espiritismo nada mais é do que uma receita de bolo de como o espírito deve viver encarnado. Só isso. Então, se vocês forem ou se entenderem como espíritas ou não, não importa. Continuamos sendo espíritos. Só que o espiritismo traz essa receita de bolo. E aí ele vem chamar a atenção disso. Que espíritos, ou que espírita, no caso, nós fomos em nossa encarnação? Se não espíritas, que espíritos nós fomos? Como é que a gente agiu aqui, né, em nosso entorno, com nossos amigos, com o nosso próximo, com nossos compromissos? Eu tiro, inclusive, aquela palavra obrigação de cena, porque obrigação é uma coisa que é imposta a nós, né? Como é imposta, a gente muitas vezes simplesmente se deixa não fazer, porque é imposto. Eu sou contra a imposição, e aí simplesmente fica esperando o castigo. E aí entra uma outra palavrinha que eu também já tirei do meu vocabulário, que é culpa. Quando a gente tem culpa, a gente simplesmente espera que alguém castigue a gente para a gente ficar ok, né? Quando a gente não tem obrigação e sim compromisso, aí a gente se compromete. Aí eu não posso reclamar do Renato por ele ter se comprometido. Eu tenho que fazer, né? É uma coisa que a gente assume. E quando a gente não assume culpa, mas erro, também é diferente, porque aí não depende de ninguém acertar o que a gente fez de errado. Nós é que temos que acertar. Isso é muito bom, de uma certa forma, porque diminui o nosso problema de umbral. Para quem não sabe, quando a gente desencarna, normalmente a gente vai para o umbral. E lá a gente vai rever nossas culpas e nossos erros. Então, quanto menos culpa a gente tiver na consciência, menos a gente vai se cobrar. Então, tirem culpa do vocabulário de vocês e botem erros. E, de preferência, tirem obrigações e botem compromissos, porque a gente tem que se comprometer, né? Tem que se comprometer como pessoa, temos que nos comprometer como espíritos, como filhos, pais, irmãos, né, mães. A gente tem que se comprometer. Então, o que eu faço aqui, afinal? Vamos dar assim uma analisadazinha no que a gente anda fazendo por aqui. Vocês já repararam que
a gente, quando está aqui encarnado, a gente tem uma grande oportunidade de deixar nossa pegada, como Neil Armstrong deixou lá na Lua. Pois é, ele deixou na Lua. Para nós é difícil isso, mas a gente pode deixar aqui, pode e deve. E mesmo não querendo, nós estamos deixando. Mas qual é a pegada que nós estamos deixando? E aí é que aquele espírito chama a atenção dos trabalhadores. O que vocês estão fazendo no centro? Vocês estão auxiliando, vocês estão ajudando, ótimo. É para isso que vocês estão lá. Ou aqui, no caso, se for o caso. Mas, e o que vocês estão dando de trabalho? Né? O que vocês estão fazendo os irmãos espirituais se esforçarem para poder manter o equilíbrio, manter o trabalho, manter a organização funcionando, principalmente os objetivos. Então, que pegada é essa que nós estamos deixando, né, gente? Muito importante a gente ter essa ideia, não só na nossa vida como espíritas, mas como espíritos. Também na nossa vida social, na nossa vida familiar. O que nós estamos deixando? Como vão lembrar da gente quando a gente sai daqui? Como tratamos nossos problemas? Olha o que o Espírito falou. Estamos sempre interessados em conduzir ao Cristo os nossos problemas, completamente despreocupados quanto aos problemas do Cristo a nosso respeito. Quer dizer, não são nem os problemas que Cristo tem, que ele tem bastante problemas, mas os problemas que ele tem ao nosso respeito. Então, isso faz parte da nossa pegada. O que a gente está fazendo aqui? O que a gente está mantendo aqui ou criando aqui? Por que estou aqui? Isso também é uma pergunta que a gente deve se fazer sempre. Por que eu estou na casa espírita? Será que é só para receber? Só vim aqui para receber? Só vim aqui para fazer um tratamento? Só vim aqui para melhorar? Até quando eu venho aqui só para receber? A partir de quando eu começo a dar também? E aqui é um ótimo local para isso. Para a gente começar a dar. Para a gente começar a trocar, né? De lado. Do eu vim receber para o eu vim fazer. Para eu vir auxiliar, para eu vir trabalhar. Vocês aqui têm assim um campo vastíssimo de possibilidades. Desde ajudar a servir a água daquele copinho que nós tomamos, que é um trabalho bacana. A pessoa tem que estar realmente equilibradinha ali para tentar não passar para a água o que trouxe. Até trabalhos mais difíceis, mais complexos, mas não mais importantes, né? Como mediúnica, como evangelização, como palestrantes bons, né? Não vou nem me botar nesse lugar. Mas como alguns outros trabalhos, a direção da casa em si, né? A organização. Isso tudo são trabalhos, gente, que dependem de nós. Dependem de vocês escolherem e, vamos dizer assim, assumirem o compromisso. Que é o que nós fazemos. A gente assume o compromisso e vai, né, dentro das possibilidades, dentro do que a gente consegue de tempo e até dentro do que a gente consegue mexer na nossa vida, continuando com esse compromisso. Então, por que estou aqui? Será que eu estou aqui como um náufrago, né, daquele filme que foi numa terra, parou numa ilha deserta e era só ele? E é tão importante a gente ter alguém que ele criou, né, o Wilson. Ele pegou uma bola de basquete e criou um amigo, porque ninguém vive sozinho. Então, na casa espírita, a gente não pode se sentir sozinho. Não pode, não deve e não tem por que se sentir sozinho. A gente tem a colaboração dos colegas, dos amigos encarnados e principalmente desencarnados. Os amigos desencarnados estão aqui o tempo todo nos auxiliando. Então, gente, nada de náufragos por aqui. Nada de náufragos na vida. A gente sabe que um náufrago, ele pode se desenvolver muito intelectualmente, mas moralmente
Não. Sozinho a gente não consegue se desenvolver moralmente. A gente tem que inventar subterfúgios para poder continuar, né, com a nossa sensatez, com o nosso trabalho, que é o trabalho coletivo. Vim cuidar ou ser cuidado? Será que eu sou o neném? Será que eu sou a mão? Aqui na casa espírita eu venho para ser ajudado, para ser cuidado? Ou eu venho aqui para cuidar também? A gente sabe que a maior parte das pessoas que vêm para a casa espírita normalmente vem pela dor, né? Aqui é um manancial muito grande de, vamos dizer assim, possibilidade de ajuda. Seja mediúnica, seja um conselho, seja uma amizade, seja um trabalho. Muita gente vem para cá porque precisa trabalhar. Então a gente aqui encontra. Mas voltando àquilo que nós estamos conversando, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer peso também? Eu vou só trabalhar, vamos dizer assim, o meu ego simplesmente, ou eu vou trabalhar a coletividade? Vou trabalhar ideias e ideais mais importantes, que são do espírito. O ego não está no espírito, né? O ego é uma parte que a gente se entende enquanto consciência, mas nós somos muito mais do que isso. Se vocês entrarem na ULI, para aqueles que já entraram, vocês vão entender o que é ego, o que é superego, o que é isso tudo, viu? Eu não entendia nada disso e hoje entendo um pouquinho. Mas, de qualquer forma, a gente veio aqui para ajudar, para ser ajudado, para auxiliar ou ser auxiliado, né? Para cuidar ou ser cuidado. Eu acho que as duas coisas. Nós viemos aqui para viver. E viver implica em a gente, às vezes, cuidar e, às vezes, ser cuidado, né? Normalmente, a gente é muito cuidado quando é criança, e aí depois o compromisso, né? Não a obrigação, o compromisso vai chegando e a gente vai começando a trocar, até o ponto em que a gente mais cuida do que é cuidado, apesar de que nós nunca deixamos de ser cuidados. Todos nós temos os nossos espíritos amigos, né? Nossos mentores, nossos protetores, que tiraram a vida, ou tiraram uma certa passagem da vida deles, só para cuidar da gente. Então, todos nós somos cuidados o tempo todo. A gente pode cuidar também, né? Por mais que a gente possa ser dependente, a gente pode auxiliar também. Vim plantar ou destruir? Foi interessante que quando eu passei isso para o grupo de crianças que eu dou aula, né, na infância e na juventude, aí eles falaram logo, mas a lei da destruição também não é a lei de Deus? É. Mas a lei da destruição é uma lei de modificação, né, em princípio de grandes coisas, como a guerra, como catástrofes, a gente sabe que ela deve existir. Não destruir uma família, não destruir, vamos dizer assim, relações. Nós não estamos aqui para destruir relações. Nós estamos aqui para construir relações. E ninguém tem uma quantidade de amigos limite, né? Como esse site de relacionamento, você só pode ter não sei quantos amigos. Não, a gente pode ter muitos amigos. Claro que bons amigos a gente tem menos, mas pode ter. Então a gente não veio aqui para destruir. Nós viemos para construir. E o nosso trabalho também. Nós não viemos aqui para atrapalhar, né? Fazendo analogia, nós viemos aqui para ajudar, para auxiliar, para contribuir. Por que não ser útil? Então, se nós estamos com tempo, se nós estamos com condições, e até se já começa a nascer aquela sementezinha, né? De querer ajudar, querer auxiliar, por que não ser útil? Por que a gente não se lança a esse desafio a nós mesmos? Eu vou tirar esse ano e vou fazer. Tudo bem, 2015 já está terminando, 2016. Vou fazer. Ou vou fazer mais um pouquinho do que eu faço. Agora está chegando as festas, né, de final de ano,
E a gente sabe que muita gente não tem o conforto, não tem as possibilidades que nós temos. Muita gente ajuda essas pessoas, muita gente pega as coisas em casa que não usa mais e doa, dá presente, isso é muito bacana. Então, gente, sempre dá para a gente fazer alguma coisa, sempre. Né? Não existe ninguém que seja pobre o bastante para não dar nada a ninguém, e nem ninguém rico o bastante que também não possa receber. Isso é importante. E vocês vejam o seguinte, e sempre lembrando, nós sempre temos espíritos amigos nos auxiliando. Então, alguma dúvida, algum descuido, algum escorregão, nossos espíritos amigos estão aí para ajudar a gente, com certeza. E não falham. Nós falhamos, eles não falham. Se a gente fizer a nossa parte, né, nem que não seja tão bem feita assim, mas se a gente fizer com esforço, fizer com vontade, fizer com compromisso, com certeza eles fazem a dele. E aí a gente consegue chegar aos objetivos que a gente tem, né? Então, por que não ser útil? Por que não ajudar? Por que não trabalhar, vamos dizer assim, desvinculado de posicionamentos, de posições, de cargos, né? De importância? Por que a gente sempre tem que botar a importância da atividade, né, na frente? Não. Na casa espírita, principalmente, isso não pode existir. A casa espírita, eu acho que é o melhor local para a gente trabalhar isso, porque aqui, em princípio, todo mundo tem aquela vontade de se ver igual. Por mais que possam ocorrer, né, nas diversas atividades uma ou outra divergência, isso é normal. Estamos aqui para trabalhar isso também. Mas não tem melhor local para a gente treinar isso. Não tem melhor local para a gente se lançar a esse desafio. Vou fazer, vou trabalhar. Ah, mas lá eu tenho um amigo que é muito difícil. Tudo que eu falo, ele diz ao contrário. Tudo que eu acho certo, ele acha errado. Pois é. Mas a gente sabe também que se ele foi colocado ao nosso lado, tem alguma boa razão para isso. Será que nós é que não somos o amigo difícil dele? A gente tem que olhar para isso, né, gente? A gente tem que ver se nós é que não somos o problema, que foi aquela frase que o Espírito trouxe na reunião. A gente fica querendo que Cristo nos ampare, nos olhe, nos resolva os problemas, sem saber quantos problemas a gente tem dado para Ele. Quantos e quais, né? Qual o tamanho. Então, a gente precisa ter essa observação. Como eu posso ser mais útil? Como eu posso trabalhar mais? Como eu posso me expor mais? Ah, mas o ser espírita é chato porque toda semana, tais dias eu tenho que ter o compromisso, aí tais dias dizem que eu não posso tomar uma bebida alcoólica, não posso comer carne vermelha. Pois é, tem essas coisas todas realmente e fazem parte do compromisso. Mas podem ter certeza que isso faz parte do compromisso para nos melhorar. Com certeza. Ninguém vai ter problemas em relação a isso. Até porque quando a gente tem problemas num trabalho qualquer, na casa espírita, ou seja, onde for, aí a gente chega para a direção e fala, olha, preciso me afastar um pouco, preciso acertar essa minha contingência, e aí depois eu volto. Na medida do possível eu volto em outra atividade, ou ajudo, auxilio em outra atividade. Porque também tem algumas que dá para a gente fazer um pouco mais à distância. Mas o que importa é a gente assumir o compromisso, a gente se comprometer. E principalmente a gente se comprometer tendo a ideia de que nós não estamos sendo pesados para os nossos irmãos desencarnados, para aqueles que tomam conta da gente, que cuidam da gente, né? A gente precisa ajudar. A gente não pode estar remando ao contrário da direção do barco. A gente tem que remar junto. Podemos tudo, e nossa obra é grande, mas não estamos sós. Isso bate às vezes, né? Essa sensação, assim, principalmente para aqueles que coordenam alguma coisa aqui, Semana Espírita que nós vamos ter no ano que vem, ela já está sendo tratada, ela já está sendo cuidada,
já foi planejada e agora já está em processo de andamento das diversas atividades que vão ter. Pois é, isso é uma grande atividade que alguns assumem e vão até o final. É um exemplo de uma atividade grande. Tem que dar certo. Mas também dar uma aula é uma atividade grande. Fazer uma mediúnica é uma atividade grande. Por quê? Porque a gente lida com pessoas e com espíritos. E da forma com que a gente lidar com eles é que vai fazer bem ou não vai fazer tão bem a eles. Então veja só, nós estamos falando de uma responsabilidade de às vezes modificar uma vida. Modificar assim um ponto de vista de uma vida. Isso é muito bacana. Se a gente tiver consciência de fazer o melhor. De não fazer de qualquer jeito. Né? Então, é bacana a gente assumir qualquer atividade aqui na casa. É bacana a gente se sentir num grupo, né? Pertencendo a um grupo de trabalhadores. É legal, porque isso toda hora é enaltecido, né? Vocês são os trabalhadores, o Adenauer vem, chama a gente, convida. Aí tem nossos eventos e tal. Mas a gente está aqui para executar, muito mais do que para ser alguma coisa. Nós estamos aqui para executar. Então a gente não deve se importar em ser, né? A gente deve se importar com o resultado, que o ser vai vir consequentemente, né? A gente fazendo um trabalho bacana, a gente fazendo assim um esforço bacana no espiritismo, as coisas vêm, vamos dizer assim, as compensações vêm. É como você arrumar um amigo. Se você for uma pessoa bacana, você arruma amigo até na fila de banco. Até na fila de banco a gente se sente com alguém ali, conversando, e às vezes com muita coisa em comum. Pessoas bacanas tem em todo lugar, né? Então a gente tem que se dar essa oportunidade. A gente pode abraçar o mundo, gente. A gente pode abraçar o mundo, a gente pode segurar o compromisso que a gente quiser. É só a gente querer. É só a gente ter vontade, né, e ter a motivação para isso. Qual seria a motivação de vocês? Né? A gente está na casa espírita, muitos aqui estão só recebendo por enquanto, mas já estão pensando no que podem doar ou no que podem dar. Qual seria o compromisso de vocês? Qual seria, vamos dizer assim, a missão de vocês aqui? Porque, por outro lado, ninguém está aqui à toa. Vocês que se abraçaram, vocês que talvez tenham se conhecido agora, vocês não estão aqui à toa, gente. E ainda falo com mais certeza ainda. Provavelmente, alguns de vocês já se conhecem de outras encarnações. Simplesmente estão se reunindo por afinidade e, possivelmente, pode começar um trabalho aí juntos. Trabalho bacana. Porque é assim que funciona o universo, por afinidade. Né? Uma das leis assim que mais funcionam no universo é a afinidade, é a atração da energia, a atração dos corpos celestes, dos átomos, né? Então vocês com certeza não estão aqui à toa, não estão aqui por um acaso. Então por que não se lançar a esse desafio? Ainda tem tempo em 2015. Ah, mas eu estou pensando em tanta coisa, eu estou pensando em terminar meu trabalho, eu estou pensando em viajar, estou pensando nisso, naquilo. Gente, mas é tão bom trabalhar aqui. É tão bom trabalhar com o ser humano. É tão bom a gente fazer um trabalho que não ganha nada, absolutamente nada material. Que a gente se dedica, que a gente arruma espaço, que a gente arruma tempo e que traz um resultado. Eu, como trabalho com crianças assim, eu sou extremamente feliz com o resultado que eu vejo. Eu já trabalho há muito tempo com crianças, comecei lá no Rio, na favela da Rocinha. Então, eu vi crianças crescendo lá, como eu também já vi crianças crescendo aqui. Gente, é assim muito legal, uma criança que vira um adulto
depois te abraçar e falar assim, caramba, eu lembro das tuas aulas, eu lembro dos teus papos, eu lembro dos teus conselhos. Isso é gratificante. Não tem dinheiro que pague isso. É assim, o que a gente tem de melhor que a gente está dando para os nossos irmãos. E com certeza os nossos irmãos também estão dando o melhor que eles têm para nós. Porque ninguém aqui está para receber nada. Ninguém aqui está cobrando nada. Né? A gente está aqui simplesmente com essa vontade de abraçar o planeta, de abraçar a Terra, de abraçar, né, a todos nós. Então, o que eu convido vocês, né, nessa reunião nossa de hoje, nesse papo, é que a gente possa parar e começar a pensar no que nós estamos fazendo aqui. Qual é a pegada que nós estamos deixando? Será que é uma pegada tipo aquela do Neil Armstrong? Ou será que é simplesmente uma passada assim que não está deixando marca? O que a gente vai pensar quando desencarnar? Legal pensar isso também. Porque um dia a gente vai desencarnar, não tem jeito, né? Pois é, o que eu fiz quando eu estava encarnado? É bom não deixar isso para muito depois não, né, gente? Porque apesar de, em geral, estar no nosso planejamento reencarnatório, a gente não sabe quando é. Então é bom a gente começar a fazer o que a gente tem a fazer. É bom a gente, vamos dizer assim, talvez até fazer mais do que a gente tenha que fazer. Melhor ainda. Se eu acho que eu já estou trabalhando aqui na Casa Espírita e puder arrumar alguma outra coisa, ótimo. E vocês não precisam se preocupar, porque o Adenal sempre arruma alguma coisa nova para a gente fazer. Sempre. E ele também, né? Ele está com essa instituição enorme, já fez lá o lar dos idosos. Daqui a pouco ele vai inventar mais uma outra coisa. Por quê? Porque tem trabalho para ser feito. Tem coisa para ser feita. E com certeza ele não fez isso tudo, vamos dizer assim, ele não começou isso sem vontade. Ele começou pela vontade. Então vocês vejam que o convite que eu faço a vocês só precisa de um pouquinho de vontade. Vocês não precisam fazer uma instituição dessa e nem um lar de idosos, né? A gente pode simplesmente ajudar aqui. Já está de bom tamanho. Claro que se algum de vocês quiser se aventurar e fazer uma obra dessa enorme, melhor ainda. O plano espiritual vai até ajudar, mas tem que ver se está, primeiro, nos nossos desígnios, segundo, na nossa capacidade. Porque também não adianta, né? Não adianta porque a gente não consegue dar um passo maior que as nossas pernas. A gente pode até ter uma perna comprida, mas a gente tem que ter uma visão realista, né? Eu, por exemplo, assim, sou Adenauer Futebol Clube, mas eu tenho certeza que eu não tenho condição de fazer isso. Mas eu tenho condição de ajudar, tenho condição de auxiliar, eu tenho condição de encher o copinho d'água, né? Eu tenho condição de fazer isso. Além de não me arrancar pedaço, ainda é muito bacana, porque com esse trabalho eu conheço muita gente bacana, né? Eu me dou, né, por alguns minutos durante a semana, encontro e, vamos dizer assim, sinto espíritos muito bons, sempre por perto, e isso tudo ajuda. Isso tudo ajuda. Então, se vocês já estão em alguma atividade, agora, daqui a pouco vão começar a entrar os médiuns, estão em franca atividade, né? Vão doar o fluido deles, estão doando a energia deles, o tempo deles, né? Em prol de todos nós aqui. Então, se vocês já estão em alguma atividade, ótimo. Vê se consegue mais uma. Ou ver se consegue melhorar a qualidade do serviço. Para aqueles que trabalham com qualidade, né? A gente sempre sabe que pode melhorar. Sempre existe oportunidade de melhoria. Então a gente tem que pensar nisso. O que eu estou fazendo no centro, o que eu estou fazendo em casa, o que eu estou fazendo na minha vida social,
E o que eu estou fazendo na minha vida espiritual para poder deixar minha pegada aqui? Para poder não, vamos dizer assim, depender não, mas não trazer tanto peso aos nossos irmãos espirituais, nossos irmãos desencarnados. O que eu estou fazendo aqui? Né? É uma reflexão bacana. Vocês podem fazer isso antes de dormir. Né? Santo Agostinho fazia isso. O que eu fiz no meu dia? O que eu poderia ter feito melhor? É uma fórmula de sucesso isso. Por mais que hoje em dia a gente pense em sucesso de outra forma, mas é uma fórmula de sucesso. A gente revê o que fez de bom e o que poderia ter sido melhor. Então, gente, está lançado aqui o convite. Se vocês quiserem palestrar, tem curso de palestrante aí, daqui a pouco vocês estão aqui em cima também. Se vocês têm vergonha, timidez, olha, gente, eu era mais tímido que qualquer um de vocês. Até o dia que eu comecei a fazer vendas e comecei a trabalhar como guia de turismo. Não existe vendedor nem guia de turismo tímidos. Então, vocês conseguem vencer isso tranquilo. Até me vestir de mulher, eu já me vesti aqui, no São João. Então, tudo a gente pode, gente. Aquela mão que está agarrando o globo ali, o mundo, pode ser a mão de qualquer um de nós. Basta a gente trabalhar para isso. Basta a gente empreender o esforço para isso. Por quê? Porque os ajudantes todos espirituais, tanto encarnados quanto os desencarnados, estão aqui para ajudar mesmo. E eles não esperam que a gente faça nada sozinho. Ninguém precisa fazer nada sozinho. Mas a gente precisa fazer. Né? Os espíritos desencarnados dependem dos encarnados para fazer o trabalho que eles têm que fazer. E é legal a gente pensar nisso porque a gente vê que é a nossa missão ajudar os espíritos desencarnados. É a nossa missão trabalhar, né? Nossa missão crescer junto com eles. Então o convite está feito, gente. O convite para vocês pensarem no caso de como eu posso fazer mais alguma coisa, como eu posso melhorar, como eu posso, vamos dizer assim, me sentir mais espírito, como eu posso agir melhor como espírito e principalmente, né, como eu posso levar isso tudo para o meu próximo, para os meus amigos, para aqueles que não acreditam. O que eu posso fazer para eles terem uma vida um pouquinho melhor, né? E de preferência a gente pensando, como eu posso fazer isso tudo sem trazer mais trabalho para os nossos irmãos desencarnados, que foi, na realidade, o tema do nosso papo de hoje. Tá bom? Eu deixo uma boa noite para vocês e obrigado.